Olá, eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para continuar a série do livro O Cântico dos Cânticos, o segundo episódio, né? Isso mesmo, que alegria, né? Nós podermos estar aqui mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com vocês. Passamos um Natal maravilhoso. Sim, chegamos, né? Depois de um ano de muito trabalho, né? Do cuidado de Deus. Nossa, isso é maravilhoso. E vamos para 2025. Verdade. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer você que comentou, que curtiu, que compartilhou e Isso. esperamos você fazer o mesmo nesse vídeo. Nos ajude aí. Por favor. Hoje a gente vai falar sobre a questão das situações da vida que às vezes acontece, a gente não entende, não compreende, mas Tudo tem um propósito, tudo tem um né? propósito. E todas Tem... as coisas cooperam para o bem. Amém. Tem o trabalhar de Deus, né? Isso mesmo. Por que nós estamos falando acerca disso? Porque no versículo de número 5 e no versículo de número 6, Do capítulo 1, do né? capítulo 1, o texto diz assim: Eu sou morena e agradável, filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence, não guardei. Então deixa eu só explicar aqui esse enredo, só para que você possa compreender o que eu acabei de ler. A Sulamita, ela é uma moça, uma camponesa. Então, ela foi forçada a trabalhar nas vinhas de seus irmãos. Tudo indica que ela não tinha figura paterna, o seu pai Sim. veio a falecer. Então, como naquela época, quando o pai morria, quem tinha a responsabilidade de cuidar da irmã era Os irmãos, os né? irmãos. Por isso que ela não menciona o seu pai aqui, mas menciona os seus irmãos. E como de costume, os irmãos tinham aquele certo cuidado, às vezes até excessivo, como bons irmãos, né? Ciúmes, né? Ciúmes. Eles precisavam trabalhar nas vinhas, não podia deixar a moça O sozinha, que eles fizeram? levaram ela para ir trabalhar nas vinhas também. E Tadinha, fizeram né? dela guarda da vinha. E por esse motivo É, que ela fala que ela é morena, que ela é morena. né? Por quê? Porque ela ficava exposta ao sol. Isso mesmo. Quanto mais a pele fosse clara, não clara no sentido, Branca, né? mas sim não exposta ao sol, Aham. melhor era. Então, a gente percebe que essa moça ficou, a Bíblia não fala o tempo, mas tudo nos leva a entender que ela ficou um longo tempo exposta ao sol. A sua tesa, a sua pele Escura. ela ficou uma mulata. Aham. Ela não era negra, ela ficou morena. E agora foi por causa disso, eu gosto disso, porque foi por causa disso que Por causa dessa circunstância que aconteceu na vida dela. Ficou sem pai, os irmãos teve que cuidar. Então, automaticamente foi trabalhar. Ela conhece o o seu seu amado. amado. Então, quantas moças, ou quantas mulheres, ou quantas irmãs em Cristo que antes de casar tiveram tantos traumas, né? E o que eu acho interessante É que é. tudo isso. Desculpa te cortar. Não, eu fico O meu feliz. raciocínio. Eu vi pessoas falando bem assim, nossa, mas a sua esposa é tímida, ela fala, né? Fala. Até demais. É importante que tudo isso corroborou para a promessa de Deus se cumprir na vida dela, né? Isso E mesmo. assim também com a gente. Tudo que nós É. passamos na vida é um propósito para que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida, né? Isso mesmo, e eu não vejo ela amarga, sabe? Aquela pessoa que, que absorveu, sabe, aquela dor e aonde chega também machuca as pessoas. Não, ela entendeu e compreendeu que todas as coisas ali cooperaram para que ela pudesse conhecer a Exatamente. pessoa. Tanto que ao longo do livro nós vamos ver ela desfrutando desse Isso amor, mesmo. né? Minuto a minuto a gente vê isso. Então o que a gente entende com isso?
que às vezes o ambiente aonde nós olhamos e dizemos, esse ambiente é hostil, nada vai sair daqui, mas às vezes é aí que o negócio, Exatamente. né, a vitória vai acontecer. Exatamente. Não olhe para o seu passado com tristeza, com não se pesar. faça de vítima, Isso mesmo. mas pelo contrário, né? Viva os propósitos de Deus na sua vida com alegria, com Isso amor, né? As realizações de Deus sobre a sua casa, sobre a tua família, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. E olha o que ela diz, eu sou morena, ou seja, todas essas situações aconteceram comigo, porém eu sou formosa. E a capacidade de olhar no espelho e dizer, eu não perdi a autoestima. A essência, né? A essência. Independente se mudou a cor da pele ou não, ela se reconhece como formosa, como Isso linda. Ou agradável. Sim. Daí, o que eu acho interessante é que no versículo 5 ela diz assim, eu sou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém. Quem são essas filhas de Jerusalém? Elas vão aparecer diversas vezes aqui no Cântico dos Cânticos. Então são moças ingênuas que possuem pouca maturidade e que olham para a Sulamita e também para o amado como um exemplo, como um padrão do casamento. Que legal. Então, de certa forma, há uma lição muito importante. Os jovens, os mais novos, eles estão olhando para nós que somos casados. E como que nós estamos transmitindo isso para a sociedade, né? Isso mesmo. Que o casamento é um fracasso ou o casamento é um presente de Deus para a sociedade? Uma dádiva divina. E às vezes até mesmo de forma sutil, existem pessoas que estão desvalorizando o casamento dentro da própria casa para os mais novos, entende? Para os filhos? Para os filhos. A pergunta que eu quero fazer para vocês, você que é casado, quando seus filhos olham para vocês como casais, ou como casal, melhor dizendo, que imagem você está passando para eles? Será que se perguntássemos, né, para os seus filhos se eles gostariam de estar casando no futuro, qual seria a resposta, né? Então é importante a gente rever isso, se estamos realmente passando o que é o casamento perante Deus, né, para as gerações, ou estamos defamando, né, o propósito divino. Por meio das nossas ações. Eu gosto de um texto que está lá em Tito, que diz que as mulheres mais novas, elas devem aprender com as mais velhas, e é desta forma que a palavra do Senhor se cumpre. Sim. Que a palavra do Senhor é honrada, glorificada, entende? Então, nosso desejo é que os casamentos sejam um exemplo, né? É verdade. Para essa sociedade que está vindo, para esses jovens. Isso mesmo. Outro ponto importante é que ela diz assim, eu sou morena e formosa, ó filha de Jerusalém. Daí ela utiliza aqui uma metáfora, como as tendas de Quedar. Essas tendas eram feitas com a pele de uma cabra escura, preta ou marrom, e essas peles que eram utilizadas para fazer essas tendas, elas inibiam o calor do sol entrar na parte interna da tenda. Ou seja, lá fora, no deserto, estava pegando fogo, entende? Mas lá dentro estava fresquinho. Então é a capacidade de manter-se equilibrada, resiliente. É legal, né? Ela é resistente. Ela mostra que independente, né, da cor, do que aconteceu externamente com ela, mas internamente ela continua a essência. Como ela nasceu, Isso como mesmo. ela é. Isso que é maravilhoso. Então ela é resistente como as tendas de Quedar, porém ela também ela é como as cortinas de Salomão, multicoloridas. Olha que legal. Eram cortinas que ornamentavam as salas, os ambientes, as câmaras, as recâmaras. Então ela é resistente, mas ao mesmo tempo ela ornamenta, entende? É uma pessoa que quando chega no ambiente, ela se destaca. Ela deixa o seu brilho, né? Deixa seus valores. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? É maravilhoso. Não, cantares de aplaudir de pé, né? Isso mesmo. A gente aprende muito. A Bíblia em si, né? Nos ensina tanta coisa. Aí no verso 6, ela diz assim, ó, não olheis para eu ser ou para eu ser morena. Ela está dizendo aqui para as filhas de Jerusalém, não é para o amado. Ela está dizendo, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Aí aquilo que eu expliquei, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guarda de vinhas.
a vinha que me pertencia, não guardei. Algo muito importante que a gente deve levar em consideração aqui. Essas filhas de Jerusalém não estão olhando com um olhar de repulsa ou de inveja. Não, elas estão admiradas. Simplesmente isso. Um homem como o amado se apaixonou, amou Uma mulher simples, uma mulher né? simples. Porque Salomão não era qualquer um, né? Isso mesmo. Então ele independente, ele não olhou para ela a classe social, a Isso cor, mesmo. ele olhou além de tudo isso, né? Isso mesmo. Então, o que eu acho importante aqui é que ela também consegue entender e compreender os olhares. Porque os olhares falam muito. Nossa, como se fala. É ou não é? Sim. Independente dos olhares, ela não perde o equilíbrio. A gente sabe que aqui não é um olhar de repulsa ou de inveja, como eu Sim. acabei de dizer, mas em alguns momentos acontece isso. É ou não é? Sim. Às vezes, um olhar sobre uma mulher ou também sobre o homem, a pessoa acaba perdendo o Perdendo, equilíbrio, tem uma certa crise de identidade. Você tem que saber rapidamente quem é você. Exatamente. Você está entendendo? Porque enquanto você não conhecer você, por isso que na ceia existe algo que se chama examine-se a si mesmo. Na verdade, isso tem que ser feito diariamente. É se conhecer. Porque quando nós não nos conhecemos, nós aceitamos o que as pessoas falam que nós somos. Isso mesmo. Então nós vamos mudando conforme aquilo que as pessoas vão falando ao nosso respeito. Aí imagina a bagunça emocionalmente que Nossa, fica dentro da gente, demais. né? Por isso que nós precisamos saber quem nós somos, quem nós somos em Cristo. Em Cristo, isso é o que eu ia falar. É Ele Por que que nos nascemos, define. qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Isso é muito importante. Porque ela não. Ela simplesmente está dizendo, não olheis, mas ela também compreende que, independente do olhar, nada vai mudar nela. Ela sabe que ela é formosa. Ela sabe quem ela é. Exatamente. Entende? Você sabe quem você é? Entende? Você é uma pessoa escolhida por Deus que foi gerada para viver coisas extraordinárias. Extraordinária em Deus, né? Isso mesmo. Então, independente dos elogios, das críticas, seja lá o que você ouvir no decorrer da sua vida, fique com aquilo que Deus colocou para você. Exatamente. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração, já no versículo 7, é que agora, no versículo 7, a gente percebe que ela deixa de falar com as filhas de Jerusalém e volta a falar com o amado. Então, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Legal isso, hein? Isso aqui é importante. Não. Nós já falamos sobre o amor várias vezes aqui, Isso né? mesmo. E aqui nós vamos ver novamente o que é o amor. O que é o amor? Tudo nos leva a entender que a sulamita, quando olha para o amado, ela consegue ver nele a expressão de amor que ele tem por ela. Ao ponto dela dizer, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma. Então, em outras palavras, ela está dizendo assim, eu sei que você não me ama somente pela estética. Você não me ama somente pelo físico. Mas sim, você ama o que eu tenho aqui dentro, os meus sentimentos, a parte mais profunda. Então há um anelamento de alma. Quem realmente ela é. Quem Porque realmente ela é. a estética muda. Muda. Nós envelhecemos, Isso nós mesmo. engordamos, nós emagrecemos. Tem muita gente que fica doente ao longo do caminho. Isso mesmo. Mas o amor permanece. Permanece. Porque quando a gente não ama apenas fisicamente, esteticamente, mas Isso nós mesmo. amamos o que a pessoa tem por dentro, a essência da pessoa. É aquilo que você tem prazer de ficar com a pessoa, entende? Você gosta, na verdade aqui a gente percebe que ele ama ela tanto por dentro e também por fora. Né? Então isso fica bem claro. Aquela sensação que você encontrou a pessoa certa, né? Isso. Como eu não te encontrei antes, nós somos tão iguais. O amor é aquilo que parece que é um só, né? Isso mesmo. Até a gente vai falar nas próximas aulas, que é um dos pontos importantes. Nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Aulas, é que eu
hábito de dar aulas nos cursos, mas aqui o que me chama a atenção é que realmente vai ter esse afeto, esse anelamento de alma. E olha o que ela diz: dize-me, ó tu a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Algumas lições importantes aqui. Primeiramente, tudo nos leva a entender que o amado está vestido de Pastor. 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 Porque é para isso que o homem foi chamado, para pastorear. Para cuidar. Para cuidar. Apacentar. Né? Apaziguar. Né? É claro que nós estamos... O texto está falando de pastor mesmo. Pastor de ovelhas, isso né? Mesmo. Não pastor ministerial, né? Então isso é muito interessante. Como a gente, mulher, né, gosta de olhar para o homem e perceber o cuidado, né, o pastoreio, né? Isso mesmo. É porque cuidar de ovelhas era um trabalho extremamente árduo. De certa forma, era mais ou menos ela dizendo assim: se ele cuida tão bem das ovelhas, certamente cuidará muito bem de mim. Exatamente. Ela não é. Então, eu não estou dizendo que o seu marido tem que ser ordenado a pastor. E se for, glória a Deus. Assim seja. Não chame pra gente ir aí ver a ordenação. Mas nós entendemos também que é um dom, né? Mas especificamente neste momento não é isso, né? O que eu estou querendo dizer é que todo homem deve ter essa capacidade de pastorear a sua própria casa. Seu casamento. O seu casamento, os seus filhos, direcionar, nortear. Então isso é uma lição muito importante para os homens. Até porque a palavra do Senhor deixa bem claro que aqueles que não cuidam dos seus, ou seja, a sua mãe, a sua família, como cuidará das coisas do Senhor? Então eu acho muito interessante isso. É legal porque, como você disse, né, a função de pastor não era uma tarefa fácil. Não era. E pastorear a nossa casa, os nossos filhos, educar filho, é só a graça de Deus, né? Meu Deus do céu. É um trabalho repetitivo, né? Todo dia. Ensinando a mesma coisa. Arthur, toma banho, Arthur. Pega a toalha, tira do chão, leva lá, arrume o seu guarda-roupa e faz isso. E é todo dia, todo dia. E às vezes... é cansativo. Mas amamos. Mas tô cuidando da minha ovelhinha, o Arthurzinho. E ele é bonzinho, graças a Deus. É verdade. Aí, olha que interessante. O texto diz assim: diz-me, ó tu a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como a que erra o pé dos rebanhos de teus companheiros? Então, ela quer encontrar o seu amado ao meio-dia. É o momento em que o pastor parava, descansava, deixava as ovelhas também descansarem. E por que será que ela quer encontrar? Ela quer um momento a sós. Uma sós. Pense no cenário, que bonito, né? É um date? Não sei, não vamos arriscar falar a palavra em inglês. Pense que bonito o cenário, ela contemplando, né? O campo, né? Somente os dois. Namorando. E eu acho tão interessante que o Cântico dos Cânticos tem essa conexão, né, com a natureza. Sim. Né, com a natureza. Então, são diversos espaços geográficos em Israel que aparecem aqui no Cântico dos Cânticos. Com isso, nós aprendemos que devemos viajar, aproveitar. Viajar, ser romântico. É verdade. Preparar o ambiente, né? É gostoso. Mas há uma lição também muito importante. Você não tá com calor? Um pouquinho. Nossa. Tem que colocar o ar aqui no estúdio? Tem que pôr. Que horas são agora? É 1h30. A gente só grava à noite aqui, tarde da noite. Aí, olha que ponto importante que diz assim, ó. Diz-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde recolhes pelo meio-dia, pois por que razão seria eu como a que erra o pé dos rebanhos de teus companheiros? Então, de certa forma, ela tem uma preocupação com o nome do seu amado e, ao mesmo tempo, uma preocupação com a sua própria reputação. Sim. Porque naquela época as mulheres não andavam assim como nos dias atuais.
Uma mulher que andava assim de forma errante, normalmente era vista como uma meretriz, Sim. que estava procurando Sim. um cliente. Sim. Então ela se preocupa bastante com a reputação do seu esposo e também dela. O que as pessoas podem entender, né, disso? Isso mesmo. É interessante isso, né? Porque ela cuida tanto da imagem dela, mas também do seu amado. Isso mesmo. E nós devemos ser assim, né? Devemos. Tem muita gente abrindo o casamento para todo mundo. Fala o que não deve. Né? Contando da privacidade, ou até mesmo queimando o esposo, né? Denigrindo a imagem do esposo. Ou vice-versa, né? Entende? Às vezes na euforia acaba indo para as redes sociais falando coisas que são terríveis. Entende? E uma vez que lançou aqui... Já era. Tem um lugar certo, um ambiente certo para tratar isso, né? Então, por exemplo, não estamos aqui falando para você esconder as coisas, né? Mas tem um ambiente certo que vocês precisam tratar o defeito, isso mesmo. Né? Se precisar resolver alguma coisa, né? Tem um lugar para isso. E não é para qualquer pessoa. Né? E também no casamento tem que tomar muito cuidado com a forma em que nós passamos para as demais pessoas. Porque ela aqui, ela está extremamente preocupada com a reputação do seu esposo, do seu futuro esposo, melhor dizendo, e da própria reputação dela. O que as pessoas vão achar de mim? O que as pessoas vão achar do meu marido? Assim também é na forma de falar, de se vestir, na forma de se vestir, de se comportar. Então são fatores que vai dando amadurecimento no casamento. É que tem momentos da vida que não cabe mais certas atitudes, né? Tem momentos, por exemplo, atitudes de adolescente, como se vestir, como falar, corresponde àquela idade, né? Então, nós temos que saber viver cada momento. Isso mesmo. Né? Conforme a nossa idade e as nossas responsabilidades. Isso mesmo. Aí no versículo 8, ele vai falar, depois de 7 versículos, agora ele fala. Ufa, eu ia falar bem rápido. Agora ele fala. É interessante que aqui eu falo mais, né? Que eu tô falando mais, né? Mas eles logo vão saber por que você está falando mais. Entendi, é verdade. Aí no verso 8 diz assim, aqui é Salomão, o amado, dizendo, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres. Então há uma lição muito importante. É uma mulher que pergunta e é um homem que responde. Sim. É um homem que presta atenção naquilo que está sendo dito. Porque não existe algo pior para uma mulher do que uma mulher que está falar falando... com as paredes. E o homem deixa a mulher no vácuo. Ou, às vezes, ou pega o celular aqui, ó. Homens, por favor, quando a mulher estiver falando, desliga o celular, olha no olho. Não sabes... Olha como que ele vai falar para ela. Ó mais formosa entre as mulheres. Algumas traduções diz, ó mais linda entre as mulheres. Então, realmente tudo aquilo que ela disse correspondido por ele. E se algum momento ela teve dúvida, se algum momento passou na cabeça dela que ela não era bonita, ele acabou de reafirmar. Né? Ele não deixou dúvida. Você é linda, você é única e pronto. Será que as filhas de Jerusalém estavam perto aqui? Será que elas estavam próximas? O que você me diz? O que eu acho interessante é que ele está dizendo assim, ó, entre todas as mulheres, certamente você é a mais linda, a mais formosa. E ele não está apenas falando por falar, né? Sim. Não são falas vazias, né? Sim. De fato, ele acha ela linda, de fato, ele acha ela formosa. Isso mesmo. Né? Que nós possamos olhar um para o outro e nossos olhos ser apenas para aquele, né? É verdade, é verdade. Que a fidelidade seja o centro, entre tantos, né? Ela é a mais linda. Né? Verdade. Com você, a mais linda. E o que eu acho mais interessante ainda é que o elogio de um homem para uma mulher, isso credibiliza ainda mais. Você quer ver uma mulher que não precisa ficar demonstrando, sabe? Acho que a pior coisa que tem é uma mulher insegura. Ficar procurando elogios ou ficar mostrando que ela é bonita, né? Entende? Ela tem que ficar se provando, autoafirmando. Exatamente. Isso é muito ruim. Porém, agora, quando tem um homem que de fato a elogia, falando, você é a mais
linda entre todas as mulheres. Isso aqui realmente levanta o ego da mulher. Anota aí, vocês precisam elogiar. O elogio é importante. Muito importante. O Faz elogio parte, é importante, né? Às vezes dentro do casamento as pessoas têm mais facilidade em criticar, em desmerecer, em descredibilizar. Coloca os erros lá em cima, né? Isso mesmo. E esquece das virtudes. Das virtudes que às vezes são tantas, mas são tantas que a pessoa não consegue ver. E elogio não é falar, você é legal. O teu, né? Não, isso... Elogio é elogio, você é linda. Em alguns momentos tem até uns elogios assim mais calientes. Que nós vamos deixar mais pra frente. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta. Então, o que a gente aprende? Ela está falando, dize-me, ó, tu a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho, mas lá no fundo ela sabe onde ele está. Entende? Porque no versículo 8, ele diz assim, se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Ou seja, quer me encontrar? Encontre os pastores. Que legal, né? Ou seja, eu não estou com qualquer um. Em qualquer estou lugar. Com pastores, eu estou com pessoas que têm a mesma visão, que têm a capacidade de cuidar de forma minuciosa das ovelhas, como eu também. Ou seja, meu amigo que me ouve, cuidado com o que você anda. Você não vai crescer espiritualmente andando com pessoas que não professam a mesma fé. Não professam a mesma fé. Estão em outro momento da vida. Só vivem em roda de bebidas, de piadas. Não acrescenta nada. Sabe, eu não perco tempo com pessoas que não acrescentam. A não ser que seja uma aliança de salvação, sentar ali e pregar para a pessoa. Agora, não para perder tempo. Né? Como amizade? Isso mesmo. Não, né? Então, e de certa forma, a Solomita dizendo assim, eu sei onde você está. Eu sei onde eu você confio. Porque às vezes também no casamento tem mulheres que às vezes não sabem onde que o marido está. Ah, não, eu vou ali. Mas ali aonde? Depois de dias e horas. Ou diz que vai num lugar, lá vai para outro, vai para outro, vai para outro. Em um período, num tempo, na era digital, onde a gente tem o celular, WhatsApp, é só mandar uma mensagem. Nós já escutamos casais dizendo, mas e minha privacidade? Não, depois que você casa, você não tem mais privacidade. Não tem mais. Acabou. Precisa falar onde vai e quando volta, por favor. Isso também serve para a mulher, né? Exatamente, sim. Isso vai fortalecendo o casamento, sabe? Porque a pior coisa que tem é a desconfiança. Amém? Acho que é isso. Amém. Espero que acrescente na vida de vocês, na vida conjugal, no casamento, na sua família. Mais uma vez, se você puder, se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos esse canal aqui para abençoar o seu casamento, a sua família. Compartilhe com outros casais, né? Nos ajude. Amém? Desejamos a vocês um feliz ano novo, que venha a ser 2025 extraordinário, de coisas grandes, em nome de Jesus. Deus abençoe. Gente.